palavra do nosso bom mestre. Diz-nos assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaã de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá, e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aló. Ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram a Sira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estas irreverências, e morreu ali junto à arca de Deus. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, meu Deus, em cuja tua presença andamos, vivemos e estamos, para glorificar este Deus tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso. Obrigado, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos, pela nossa saúde, pela paz dos nossos famílias, no meio dos nossos familiares. Meu Deus, só temos te agradecer, Pai, pelo teu grande e maravilhoso amor. Pai, acabamos de fazer a leitura da tua santa palavra. Me inspira neste momento com teu Santo Espírito para transmitir a tua palavra para a tua igreja. Faça, meu Deus, segundo o teu querer e a tua vontade, porque a vontade é tua e a igreja é tua. O Espírito é teu e o poder é teu, tudo é teu, Senhor. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos nesta noite para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, vamos falar hoje de um assunto meio sério e meio polêmico para alguns. Agora, antes de entrar no corpo do sermão, eu gostaria de pedir o pastor Tião para ler para nós 1 Crônicas, capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. 1 Crônicas 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Amém. Obrigado. Aleluia, Jesus. Queridos e amados, igreja do nosso Senhor Jesus, Deus, segundo a própria Bíblia, segundo a própria palavra dele, está escrito que Deus não volta atrás no que diz. A ordem de Deus
é para ser cumprida. As leis dos homens, eles fazem hoje, muda amanhã. E muitos deles que as criam as leis, eles mesmos não as cumprem. Mas com o nosso Deus não é assim. Uma vez que Deus estabeleceu uma lei, um decreto, tem que ser como Ele disse que tem que ser. A Bíblia diz que Davi, homem segundo o coração de Deus, palavras do próprio Deus, trouxe a arca de volta para o seu lugar de origem, para Jerusalém. Mas, amados, Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, sabia perfeitamente qual era a maneira correta de conduzir a arca de Deus. Ele sabia perfeitamente qual foi a ordem que Deus dera para Moisés, que o nosso amado pastor acabou de ler. A arca era um caixote forrado todo de ouro, e ali dentro tinha o maná, a vara de Arão, as tábuas da lei. Esse caixote, quando ele era transportado, ele era coberto, ninguém poderia vê-lo, nem tampouco tocá-lo. A ordem que Deus deu para Moisés era que essa arca tinha que ser conduzida por 4 homens. Esta arca tinha em cada ponta dela uma argola de ouro, em cada ponta, nas 4 pontas do caixote, e uma vara de lado e uma vara do outro. E ali os levitas, somente eles poderiam fazer o transporte desta arca. Grande Deus, Nos ombros, 2 de um lado, 2 do outro, 2 atrás, um de cada lado. E a arca era transportada. Davi sabia, como todo aquele que é pastor e que é consagrado para a obra de Deus, sabe qual é a vontade de Deus para a igreja. Sabe o que é que Deus determina para a sua igreja. glória a Deus, aleluia. Mas Davi quis inovar, quis fazer uma coisa nova, quis fazer algo diferente. A Bíblia diz que ele transportou a arca em carros de boi, em carros novos. Deus maravilhoso. Até aí, vai seguindo. E ele botou a arca nesse carro de boi, segundo a Bíblia, novo, ou seja, estava sendo inaugurado naquele dia, e começou a conduzir a arca. Irmãos, é fato, é notório que todas as vezes que nós saímos fora do plano de Deus, vamos começar a tropeçar. Toda vez que nós desviamos do propósito de Deus, vamos acabar tropeçando. E a Bíblia diz que no trajeto da condução desta arca, os bois tropeçaram. E alguém foi tentar segurar a arca para ela não cair. Amados irmãos, a arca simbolizava no passado a presença de Deus. A pergunta é: quem é que pode segurar a presença de Deus? E ele tentou segurar a arca.
E a Bíblia diz que naquele mesmo instante Deus o fulminou, o matou ali mesmo. Eu já disse aqui em outras ocasiões que se o Deus do Velho Testamento tivesse agindo nos dias de hoje, Ele já tinha ceifado muita gente em cima de burro. Ele já tinha ceifado muita gente. Graças a Deus, porque hoje nós estamos na dispensação do Espírito. Louvado seja Deus que nós estamos na dispensação do Espírito. A Bíblia diz que a arca, que os bois ao tropeçar, o cidadão tentou segurar a arca para ela não cair. E Deus o matou. Porque havia uma ordem, como deveria ser o transporte da arca. A casa de Deus, a igreja também, ela tem ordem. Mandamentos de Deus é para ser obedecido, não é nem para ser discutido. Hoje eu vi uma coisa na televisão que me aborreceu por demais. Eu vi um pastor discutindo, ou seja, eles dois se dialogando com um homem macumbeiro. Eu disse, meu Deus, onde está o entendimento de um obreiro desse? Ele pode ter a sabedoria que for, irmãos, mas a Bíblia diz, está escrito, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Portanto, se você for dialogar com o macumbeiro, você vai acabar perdendo. Por quê? Porque ele vai deixar você nervoso e você vai falar o que não deve. Porque ele jamais vai compreender o Espírito de Deus, as coisas espirituais. Ele vai falar tudo o que ele pensa, mas jamais vai compreender a obra do Espírito. Você vai perder tempo ou vai perder a parada para ele. E o camarada encheu o pastor de pergunta e de falácia. E ele ficou babujando e não saía nada. Como é que você vai dialogar com uma pessoa, meu irmão, espírita, falar de Deus, dos projetos de Deus, dos planos de Deus para ela? Você tem que falar de salvação. Você tem que falar que Jesus morreu para salvar ela, para arrancar ela do pecado. É a única forma dela compreender o Evangelho, é quando o Espírito de Deus entrar naquele coração. Fora isso, irmão, você não tem que estar discutindo doutrina de Deus, projeto de Deus, com uma pessoa que não compreende, que não entende, que não está no mesmo patamar, não está no mesmo espírito. A Bíblia diz que Davi quis fazer uma coisa nova. E o que tem de pastores hoje inventando dentro das igrejas, fazendo coisa nova, inovando. Fazendo coisas que nunca passou pela mente de Deus. Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Eles estavam caminhando, estava andando, estava. A obra que estava indo, estava. Mas num dado momento, os bois tropeçaram. Há muitas coisas que estão acontecendo por aí que está dando certo. Você chega lá, está assim. Mas não leva muito tempo, os tropeços começam. E o pior de tudo é que quando o tropeço começa a acontecer, as pessoas querem consertar por si próprias e acaba ficando pior ainda. O cidadão quis segurar a arca, consertar, os bois tropeçou também. Deus não deu nem conversa.
fulminou na hora. Irmãos, assim que eu me converti, umas pessoas tentaram fazer alguma coisa contra o Espírito que Deus havia colocado em mim. Irmãos, se armaram um círculo. Não vou dar nomes, mas uma pessoa muito conhecida de Deus, realmente, um temor muito grande de Deus. E fez algo que não deveria ter feito. Que não deveria ter feito. E pagou o preço com a vida. Pagou o preço com a própria vida. Não estou aqui querendo me exaltar ou achar que eu sou melhor do que Deus ser. Mas já foi 3 pessoas que tentaram contra a minha vida. E todos os 3 foram embora. E todos os 3 foram embora. Não toque na arca de Deus. Mas a arca tem que ser de Deus. Tem muita gente dizendo que é a arca de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Porque quem carrega a arca de Deus tem temor de Deus. Quem carrega a presença de Deus não tem temor de Deus. Sabe que Deus não brinca. Sabe que o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Tem muita gente que está fazendo as coisas, a obra de Deus de forma irresponsável. E nós estamos vendo que parece que nada acontece, parece que Deus não está vendo. Tá, irmãos? E como tá? Só que a Bíblia diz que tem pecado que o homem Deus resolve aqui, mas tem pecado que é lá, no dia do juízo. Que Deus vai dizer: afaste de mim porque eu não te conheço. Estão inovando. Eu sei que cada um dos irmãos que está aqui sabe, vê o que está acontecendo com a igreja de Cristo de uns anos para cá, principalmente de uns 20 anos para cá. E cada dia está ficando mais terrível. Cada dia está ficando mais terrível. As pessoas não têm um pingo de noção, irmão, do que é o Espírito Santo que conduz a igreja. Não conhece nada de paracatologia, não entende nada de pneumatologia, não entende nada do Espírito de Deus e quer fazer a obra do Espírito sem conhecer o próprio Espírito. É Ele que conduz a igreja. Ele que diz o que é certo e o que é errado. Mas as pessoas estão aí. Quer ver outra coisa que eu vi também essa semana? Que aconteceu. Está aí na internet para todo mundo ver. Um pastor que foi fulminado com um monte de bala. As pessoas eu não sei o que esse povo tem na cabeça. Irmãos, eu saí da macumba. Eu sei o que é a obra de macumbaria. Mas nem por causa disso eu vou lá enfrentar o capeta.
no terreiro dele, a não ser que Deus mande que eu vá. Uma coisa é você adorar, louvar, glorificar, falar de Jesus aqui dentro. Lá fora você tem que ter um discernimento muito grande, porque ele é terreiro do inimigo, é campo minado. É campo minado. Aí você chega em praça pública, abre o bocão, desafiando facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, meu Deus é um tal, você não serve para nada, na casa do inimigo. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus disse: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Mas o que ele diz em seguida? Prudência. Seja prudente. Seja cauteloso. E ele disse uma coisa muito mais que eu fui pesquisar, estudar um bocado de tempo sobre isso. Ele mandou que nós observássemos a prudência da serpente. Prudente como a serpente. Eu falei: como assim, Jesus? Prudente como a serpente? Quem aqui vê serpente andando no meio da rua? Você vê? Serpente andando no meio da rua? Não. Ela tem o lugar dela. E ela sabe aonde atacar e como atacar. Agora saem as pessoas lá fora. Esse mesmo conselho eu dei para o meu filho lá em São Paulo. Ele ia lá para a Praça da Sé evangelizar. Eu falei: rapaz, toma cuidado. Sai desse negócio. Tu não tem uma vida de imagem com Deus ainda, tu está enfrentando o inimigo no terreiro dele. Olha onde tu está falando de Jesus com a vida que tu tem na Praça da Sé, no coração de São Paulo. Capeta arroto. Depois fica com a vida toda desmantelada e não sabe por quê. Outro: agora tudo é semana. Os bandidos entrou na casa de um pastor aí e deu uma surra no pastor, na mulher e nos filhos. Espancou todos. Mas a Bíblia não diz que Deus nos protege, nos guarda. Mas você está debaixo do guarda-chuva dele? Está debaixo da proteção dele? Está debaixo da autoridade da palavra dele? Quando o inimigo não faz, o próprio Deus faz. Vimos aqui. Eu sei o que é a rua aí fora, irmãos. Já morei na rua há muito tempo. Eu sei como é que acontecem as coisas aí fora. Sei também como é que acontece em igrejas grandes. Megas igrejas. Megas programações. Mas as pessoas estão brincando, estão inovando. Davi quis fazer como os filisteus. A igreja está fazendo como o mundo, imitando o mundo. Observe, a igreja primitiva. A Bíblia diz que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, por onde eles passavam, aconteceu milagres, prodígios e maravilhas e salvação de almas. Porque Deus era
dos projetos de hoje. Nos megas eventos de hoje, Maracanãs cheios, estádio de futebol lotado. Você vê notícia de quantas almas foram salvas? Quantas cadeiras de roda foram jogadas para lá? Quantos cegos saíram enxergando? Não acontece nada, irmãos. Porque está tudo fora do padrão de Deus. Está tudo fora do padrão de Deus. Porque a Bíblia diz que aonde o Espírito está, aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. A Bíblia diz que um homem só clamou a Deus e desceu o fogo dos céus. Mas esses megas eventos para bajular pessoas. Quer ver uma coisa? Falei para o Luciano lá em casa semana passada. Pega um show desses cantores sertanejos e põe ao lado de um evento gospel. E me diga se você vê a diferença. As luzes, os pisca-pisca, as fumaças, e tem mais, que mais abominável é. Diz que está ali para adorar, né? Mas 80% estão tudo com o celular na mão filmando. Está adorando o quê? Que adoração é essa? Está prestando atenção em quê? Me diga se esse povo que está filmando lá nesse evento, esse mega evento, filmando o ídolo que está lá, se eles estão prestando atenção no louvor de palavra, se eles estão adorando alguma. Os eventos é a mesma coisa, só tem barulho. Até hoje na minha vida, eu só fui de um evento, quando eu era recém-convertido, que teve aqui na cidade. Eu ainda estava aqui antes de voltar a São Paulo, no evento que fez aqui Mato Nascimento, quando ele estava também recém-convertido. E fui porque foi grátis, foi o único. E nunca botei meu pé num evento desse. Enquanto vida eu tiver, eu não vou. Não vou. Porque é só vocês prestarem atenção na plateia. Preste atenção na plateia, para vocês verem se eles estão adorando, se eles estão glorificando a Deus, se eles estão exaltando a Deus. A Bíblia diz que esse mesmo Davi, quando ele venceu a guerra, que ele veio de volta para casa, que ele tirou toda a sua vestimenta real e bailou no meio do povo. A mulher dele olhou e falou: tu é um deles. Desprezou, porque ele estava verdadeiramente adorando junto com seu povo ao Deus dos céus. Aleluia. Irmãos, não se engane com o que nós vemos nos dias de hoje, em pleno século 21. A pastora Helena Raquel trouxe uma mensagem no Gideão essa semana. Não se fala em outra coisa. A mídia inteira, a internet inteira não fala de outra coisa.
na mensagem que ela trouxe. Mas será que ela disse alguma coisa nova? Será que no meio da igreja tem pedófilo? Tem espancador de mulher? Tem adúltero? Isso não é novo. Só que é coberto, põe debaixo do pano. Mas o Deus Todo-Poderoso está vendo. O Deus Todo-Poderoso está vendo. O pecado de uns se manifesta aqui, mas de outros é lá, no dia do juízo. Não se engane, porque os olhos de Deus são como raio-x, ele vê tudo, absolutamente tudo. O mandamento de Deus é para ser obedecido e acabou. Hoje estão tirando o foco das mensagens. Hoje não se prega mais cristocêntrico. Por isso, irmão, não existe salvação, libertação, curas, milagres nas igrejas. Deus maravilhoso. Porque Cristo não é mais o centro. Glória a Deus. Bezerros de ouro dentro da igreja. Grande Deus. Ontem eu vi, também pela internet, acho que é a terceira vez que eu vejo esse vídeo, mas ontem só repetiram por causa de um escândalo também que surgiu aí. Jogaram de novo na internet. E eu falo dele porque a igreja que eu congregava em São Paulo era afiliada a ele, ao bispo Samuel Ferreira. Ele passando e todo mundo, quando ele desceu do carro, todo mundo beijando a mão dele, os obreiros. Agora, como é que um homem que conhece Jesus, pastor, se presta a um serviço desse? Como é que um homem que conheceu Cristo, que foi salvo por Jesus, se presta a fazer algo desta natureza? Como? Lá em São Paulo, onde eu congregava, quando o homem chegava, a igreja todinha tinha que se levantar para receber. Falei, eu não. Primeiro que eu não aguento ficar em pé direito. Já começa por aí. Agora eu vou levantar não, hein? Não é meu Jesus que está chegando ali. Não é meu Jesus que está chegando ali. Quando eu estava lá na rua, na sarjeta, na calçada, não foi ele que eu vi lá para me salvar. Foi ele não. Eu não vi ele não. Eu vi outra pessoa. Foi ele não. É Deus. Não foi ele não. Hoje estão inovando, trazendo cultos estranhos para dentro da igreja, fogo estranho. Umas profetadas, que só o sangue de Cristo. Deus maravilhoso. Tem umas profetadas por aí que até o campo fala assim, isso aí eu não mandei não, velho. Isso aí não foi eu que falei não. Eu não mandei você falar isso não. Você foi longe demais. É sério, irmão. É sério. O povo está inovando, irmãos. E o que me deixa um coração num aperto terrível é que parece que eles... Sério? Você já viu aquela
aquelas pessoas que não têm a mentalidade perfeita, correta, você fala as coisas com eles, fica assim, e tem problema na mente, assim tá. Muitos obreiros, irmãos, não adianta falar, eles não estão nem aí, eles não estão nem aí, e estão inovando, enfiando tanta coisa dentro da igreja que não tem nada a ver com a igreja. Trazendo umas inovações, irmãos. Irmãos, se o Espírito de Deus não convenceu o pecador, não tem nada que nós possamos fazer, irmão, para atrair aquela pessoa para Cristo. Não tem inovação que você faça para converter o homem. Não tem. Somente o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado. Essas inovações enchem igrejas de pessoas tudo cheio de mimimi, cheio de onda, cheio de frescura. Me desculpe o termo da palavra, mas que não tem nada de Cristo, não tem nada de Deus. Por isso eu não vou desses lugares para ele, não vou, não é porque eu sou metida besta, não. É porque eu não vou estragar meus ouvidos, nem voltar de lá e pecar, porque eu vou murmurar, eu vou acabar pecando. Fico dentro da minha casa, louvando e adorando o meu Deus. Porque, olha aqui, quem fez isso aqui foi um homem segundo o coração de Deus. É porque eu ia fazer uma pesquisa, mas eu sabia que não ia dar tempo. Quem sabe outro dia eu faço. Eu ia enumerar as mancadas que Davi deu. Eu ia enumerar as mancadas que Davi deu, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. Ele viu o que aconteceu com a sua filha Tamar. E ele não fez nada. E agora ele sabia como era que tinha que ser transportada a arca. Mas ele não, vou inovar, vamos fazer uma coisa nova. Vamos fazer algo novo, diferente, para agradar a Deus. Lembra que Deus disse: aquele que tirar ou acrescentar um tio ou uma vírgula do que ele deixou escrito é réu de juízo. Estão dispostos a pagar o preço? Que paguem. Eu não. Eu já tive umas experiências suficientes com Deus para saber que Deus não brinca. Já tive umas experiências suficientes com Deus para saber que Deus não é de brincadeira. Não brinca. Da hoje eu estava conversando agora tardinha, conversando com minha filha por telefone, ela estava mudando. Eu falei, ó, cuidado, deixa ninguém ver isso que eu estou falando para você não. Não vai dar B.O., hein? Não vai dar B.O. Porque hoje as pessoas estão como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, tem comichões no ouvido, irmão, eles não querem ouvir a verdade. Mas massagear o ego, aquelas mensagens que massageiam o ego, põe eles lá em cima. Irmão, se eu fosse cair nessas armadilhas de Satanás, diante de Deus, eu não estava mais com Cristo.
Não brinque com as armadilhas de Satanás. Ele também estava lá no Velho Testamento, só não se manifestava, mas ele estava lá. E foi que enganou ela. Não brinque. Porque se você não tomar cuidado, o próprio povo de Deus leva você à idolatria. Eu já falei daqui do cidadão em São Paulo que eu terminei de pregar. Ele veio correndo com um lenço, passar no meu rosto, dizendo que era unção. Agora, se eu fosse o Zé Mané, todo fofão, sou o cara, viu? Olha a minha unção. Leva mesmo. Passa no doente lá. Essa unção aí vai te exaltar. Se eu fosse um Zé Mané, não estava hoje com Cristo não, irmão. Não estava não. Porque é isso aí que derruba. É isso aí que derruba. Mas eu dei uma nele que ele nunca mais. Nunca mais. Ele não faça isso comigo nunca mais. Nunca mais. Porque ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de mim se não fosse o meu Jesus na minha vida. Ai de nós se não fosse Cristo. O que seria de nós? Mas tem gente, irmão, principalmente no nosso país, que tem gente de coragem, que está fazendo coisas que nós que somos seres humanos, a gente sente um repúdio. Agora você imagine aquele que é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. A gente olha para certas coisas e o coração dá um aperto. Agora imagine Deus, que alguém brincando com a santidade dele, alguém brincando com a autoridade dele, alguém brincando com a palavra dele. Deus não fulmina porque o nosso Jesus está lá com a mão estendida. Não, pai, ele vai se arrepender. Ela vai se arrepender, não faz isso não. Vamos dar mais uma oportunidade para ele. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele está diante do Pai intercedendo por nós? Mas essas inovações, essas inovações estão desviando muita gente. Essas inovações estão levando muita gente, irmão, para um buraco sem fim. Está levando para um caminho sem volta. Porque as mesmas pessoas, irmãos, que falam bonito, que enfeita a mensagem para massagear seu coração. Presta atenção, é as mesmas pessoas que quando fecha a cortina, bate no povo com pau de quina. Os mesmos? Eles mesmos. Eles mesmos. Os mesmos pregadores que enfeitam, que faz aquela, que joga para o povo, quando fecha a cortina, eles são os primeiros a desprezar a igreja. Falar mal da igreja. Povo miserável, ó, a oferta que deu hoje. Canquinho. Bando de miseráveis. Olha, isso é a oferta que traz para a igreja. É desse jeito, irmãos.
Ele teve um que falou que o irmão que não dava o dízimo não era para passar nem na calçada da igreja. Esse povo tem uma conta a acertar com Deus, querendo eles ou não. Querendo eles ou não, eles têm uma conta a acertar com Deus. Por isso que Deus disse para mim, você vai falar o que eu mandar você falar. Porque sou eu que te sustento. Sou eu que ponho o pão na tua mesa. Quando eu saí daqui, que voltei para São Paulo, eu disse, eu nunca mais eu como na mão de homem. Graças a Deus, até aqui tem me sustentado o Senhor. Até aqui tem me sustentado o Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Para não sermos enganados. Abra os olhos. Igreja do Senhor, abra os olhos. Abra os olhos para aqueles que vocês estão ouvindo. Seja em igrejas por aí, seja pela internet. Abra os olhos. Glorifique a Deus no lugar onde você está sendo bem alimentado. Glorifique a Deus porque você está sendo bem alimentado. Que Deus em Cristo nos ajude. Amém. Irmãos, esta foi a palavra que o Deus de Abraão entregar ao meu coração para vós outros. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.